A paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Eu sou Rayane Santana e neste momento iremos estudar mais uma lição da classe dos jovens. E hoje é a lição de número 10, que tem o seguinte título: Os cuidados e deveres da nova geração. Então, se você está chegando agora no canal, ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Aqui nós temos paródias gospel, alguns devocionais, tem o momento do compartilhando a palavra, tem o quadro Entende o que Cantas, tem alguns vídeos aleatórios e também tem este quadro, que é o quadro do Minuto EBD, onde eu trago uma aula resumida, uma aula resumida sobre a lição dos jovens, a classe dos jovens, ok? Então, se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Não esqueçam de deixar o like. Se achar interessante ou se for bênção na sua vida, compartilhe para alcançar mais pessoas. É importante que as pessoas, independente da religião, ouçam a palavra, ouçam algo referente a Deus. Pois quem sabe, ela ouvindo isso, Deus não trabalha no coração delas. Então, essa é a importância de compartilhar. Mas se quiser compartilhar com alguém que for crente também, glória a Deus. Fique à vontade. Os cuidados e deveres da nova geração. Texto do dia. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. O que nós temos a destacar aqui do texto do dia? Uma palavrinha. A palavra cuidado. Aqui está falando para ter o cuidado das ofertas. Mas uma palavra que ouviremos bastante, pelo menos no início aqui da lição, é essa palavra, cuidado. Quando nós não ouvirmos a palavra cuidado, iremos ouvir a palavra zelo, que tem o mesmo significado, ok? Síntese. No deserto, Deus se relacionava intimamente com o seu povo. Ele concedeu leis que o ajudaram a ter relacionamentos saudáveis e a oportunidade de adorá-lo. Bom, concernente à agenda de leitura, eu não farei a leitura da agenda de leitura. Eu não farei a leitura desses versículos da semana, porque eu preparei algo especial, ok? Então eu postarei um vídeo somente com a agenda de leitura, porque eu fiz uma relação de todos esses versículos bem elaborada, para você entender a fundo o que cada um desses versículos dizem e o que está relacionado com a lição, ok? Então eu irei fazer um vídeo só com os textos da agenda de leitura, ok? Vamos prosseguir. Os objetivos dessa lição de número 10 é mostrar o propósito do censo que foi ordenado pelo Senhor, explicar a importância das leis divinas para os hebreus e reconhecer a importância da adoração. Esses são os objetivos que nós temos que cumprir na aula de hoje. E para nós entendermos a que altura nós estamos do livro de Números, porque já falamos sobre diversas coisas, mas nós temos que compreender em que altura nós estamos no livro de Números, após que acontecimento a lição de hoje vai tratar. E isso nós conseguimos compreender bem aqui nesta lição no texto bíblico. Então iremos fazer a leitura do texto bíblico. Para fazer com que os alunos de sua sala participem, pelo menos lá na classe, quando a gente lê o texto bíblico, cada aluno lê um versículo do texto bíblico. Então, um menino, uma menina, um menino, outro menino, uma menina, outra menina, e até eu leio. Mas é para que eles participem. Vamos lá. Texto bíblico. O texto bíblico está em Números, capítulo 26, versículos 1, 2, versículos 52 e 55 e o versículo 64 e 65, que vai falar assim: aconteceu, pois, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual será dada a sua herança, segundo os que forem deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos
de seus pais a herdarão. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e José, filho de Nun. Então, aqui pelo texto bíblico, nós passamos a compreender em que altura do livro de Números nós estamos. A altura aqui é do capítulo 26, onde vai falar após a praga. Lembra que na lição passada nós estudamos falando sobre o rei dos Moabitas, que era Balaque? E ele, diferente dos outros reis, ele percebeu que o povo de Israel era forte não porque eles lutavam bem, mas a força deles era espiritual. Então ele contrata um profeta para amaldiçoar Israel. É claro que nós já sabemos que isso deu errado e teve toda uma história por trás disso, mas o nome desse profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus era Balaão. Então, se você ainda não assistiu a lição de número 9, eu vou deixar o link aqui em cima e vocês deem uma olhada no vídeo, tá bom? E o Senhor matou 24 mil pessoas. Essa foi a praga. 24 mil hebreus se deitaram com essas mulheres, casaram com essas mulheres, pecaram com essas mulheres, se prostituíram com essas mulheres. E foram 24 mil pessoas, foram muitas pessoas. E essa é a praga que a lição de hoje está falando. Então a lição de hoje fala depois daquela praga, a praga em que o Senhor matou 24 mil hebreus porque eles se prostituíram com as moças moabitas, ok? E na lição de hoje iremos ver o que aconteceu depois dessa praga. Essa praga acontece com a nova geração, com os filhos daqueles que morreram no deserto. E foi uma geração que, diferente da primeira, eles começaram bem. Eles deram um salto de fé, eles fizeram um voto com o Senhor, eles começaram super bem. Até que vem essa praga. Aí alguns hebreus pisam na bola. Alguns se afastam de Deus, rejeitam esse Deus. Mas a questão é que eles começaram bem. Porém, eles tropeçaram. Porque o rei Balaque, o rei Moabita, ao analisar, ele queria lançar um tropeço espiritual. Porque se a força do povo de Israel vem de Deus, então eu tenho que fazer com que a ligação desse povo para com Deus deles se rompa. Rompendo essa ligação do povo com Deus, não teria força espiritual. Por quê? Porque a força espiritual vem de Deus. Então o povo conectado a Deus tinha força espiritual. Então o objetivo do rei Balaque era atingir esse relacionamento entre o povo e Deus. E de que forma? Ele atingiu isso fazendo com que o povo pecasse. E isso tudo foi ideia de Balaão. E por que eu destaquei que era uma nova geração? Porque justamente essa nova geração não tinham feito um censo dessa nova geração, uma contagem dessa nova geração. Então aqui na lição de hoje entra o novo censo, por que deveria ser realizado o novo censo e outras coisas mais que o Senhor resolveu ensinar aquele povo. Como adorar, como oferecer as ofertas, em que quantidade oferecer as ofertas. Isso tudo nós veremos na lição de hoje, ok? Tópico de número 1, a importância das pessoas. Subtópico de número 1, um senso providencial. Primeiramente, para você que está chegando agora, que não viu as lições anteriores, eu peço que veja porque é importante, é fundamental. Mas, já que você se encontra assistindo essa aula, eu vou explicar para você o que é censo. Censo nada mais é do que uma contagem. Então, uma contagem do povo, onde você vai contar homens. Todo aquele que for do sexo masculino, você irá contar. E nessa contagem, no censo, era feito com o objetivo de saber quais são os homens maiores de 20 anos que estão aptos para ir para a guerra. Esse é o objetivo do censo, é o objetivo da contagem. Saber quantos homens, quantos moços estão dispostos a ir à guerra. E o censo não foi ordem de Moisés, nem ideia do mesmo. O censo foi ideia de Deus. Sequer passou pela mente de Moisés realizar uma contagem do povo. Então nós vemos que a primeira contagem, o primeiro censo, é realizado quando aquele povo sai do Egito para ir para o deserto. Lá Deus dá essa ideia para Moisés, ideia e ordem, né? Para que Moisés realize a contagem, ok? Essa geração de agora não tinha
sido levantado um censo para saber quantos homens haviam, quantos aptos para a guerra haviam. Então aqui no subtópico de número 1, vai falar que após a praga, Moisés se reuniu com Eleazar, sacerdote, filho de Arão, para realizar o censo. Nessa altura, Moisés já sabia o que era o censo, todo mundo já sabia o que era o censo. Porque a geração passada teve um censo e eles tinham a estimativa, a porcentagem, o cálculo de quantos homens haviam aptos para a guerra. Mas dessa nova geração eles não tinham. E a velha geração, não sobrou um sequer da velha geração. Morreram todos. Então era necessário fazer uma nova contagem, fazer um novo censo. Então eles resolvem fazer essa contagem, fazer um novo censo para que o povo fosse numerado novamente. Agora que nós vimos o que o subtópico de número 1 vai falar, vamos agora para o subtópico de número 2, um exército poderoso. Aqui no subtópico de número 2, nesta altura já estamos em Números capítulo 26, versículo 2, que vai falar que todos já foram contabilizados, todos já foram contados. A nova geração já estava incluída dentro do censo, havia um censo para a nova geração, o censo é a contagem, ok? E o Senhor resolve ensinar algo para aquela nova geração. Era necessário que aquela nova geração aprendesse a confiar em Deus. E o Deus que falou lá muito tempo atrás, queria expulsar as nações de diante deles, que o povo de Israel ia possuir todas as nações, ele era fiel para cumprir aquela palavra. E nesta feita, eu falei que foi há muito tempo atrás essa promessa. Nesta feita, neste momento em que essa nova geração está vivendo, no tempo deles, Deus já estava cumprindo essa promessa. Só que eles deveriam aprender que eles deveriam confiar no Senhor. E se eles estivessem atentos, eles iriam perceber que a promessa já estava se cumprindo. Mas eles não estavam atentos. E uma vez ou outra colocavam em descrédito o que o Senhor havia falado há muito tempo atrás. Mas sabemos que o Deus que ele promete, ele cumpre. E aqui, neste momento, ele já estava cumprindo. Aos poucos, Israel estava derrotando uma nação, derrotando outra. E a cada nação que eles derrotavam, a cada reino que eles possuíam, eles estavam mais perto de chegar de Canaã. Mas o povo não estava atento para perceber isso. Vamos ver o que mais a revista vai falar. Deus fez dos hebreus um povo valente, guerreiro. Ele também fez cair um pavor, um respeito nas nações circunvizinhas em relação a Israel. Ou seja, as nações, quando Israel chegava lá para derrotar aquelas nações já sabiam: nossa, é Israel, eles têm um Deus poderoso, eles entram na batalha e não perdem. Mas eles deveriam aprender que isso tudo não era para eles se gloriar nisso. Isso tudo era mérito de Deus. Não deveriam se gloriar. Se eles ganharam uma batalha ou outra, a glória deveria ser para Deus. Mas o que eles deveriam aprender era a confiar em que o Deus que eles serviam, o Deus de Israel, era poderoso para entregar aquelas nações nas mãos de Israel, como já vimos em várias situações. E uma delas foi contra Og, rei de Bazã, um gigante. Israel não tinha a menor chance, mas Deus entregou Og e a cidade lá na mão do povo de Israel. Então eles deveriam confiar. Essa parte aí falando sobre Og é apenas um exemplo para vocês compreenderem, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3. Um povo abençoado. Bom, aqui no subtópico de número 3 vai falar que depois do recenseamento, ou seja, depois que foi levantado o censo, o Senhor dá a ordem para Moisés repartir as terras. E segundo o número do povo, segundo o número da casa de seus pais. Nessa altura nós já estamos aqui em Números capítulo 26, do versículo 52 e 53, ok? E detalhe, observe, eles nem tinham chegado ainda em Canaã, eles nem tinham possuído a terra ainda, porque Deus já estava falando para eles repartirem a terra. Ou melhor, para Moisés repartir a terra para aquele povo. E aí, o que você acha? Sabe por que o Senhor falou em repartir a terra antes deles possuírem a terra? Para animar o povo.
A nova geração ali passou alguns momentos com Deus, alguns momentos de frustração, alguns momentos derrotando inimigos, vários momentos, todos ali no deserto. Um bom tempo eles passaram ali no deserto. E, embora no começo eles tivessem em mente a promessa que o Senhor havia feito, acontecia naquela época como acontece nos dias de hoje. No começo nós temos em mente a promessa que o Senhor fez, mas conforme o tempo vai passando, uma hora ou outra a gente esquece dessa promessa. Então o objetivo do Senhor em falar para Moisés repartir as terras antes deles possuírem a terra era animar aquele povo e fazer com que eles se lembrassem: ó, Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu que ia dar a terra para eles. Deus já estava trabalhando para isso. Então Moisés recebe a ordem do Senhor. Vamos contextualizar aqui. Aí Moisés chega lá perante o povo e fala: então, gente, vamos repartir a terra? Aí o povo olha com aquela cara: nossa, mas a gente nem pegou a terra ainda, a gente nem entrou na terra, a gente nem possuiu a terra ainda. Você já quer repartir a terra? E aí o povo: nossa, é mesmo, né? A gente tá indo rumo a Canaã, rumo à terra que Deus prometeu para os nossos pais. Aquela terra é nossa agora, é herança nossa. Tinha até me esquecido que Deus tinha prometido isso. Caramba, ainda bem que você lembrou, Moisés. Ainda bem que você falou de repartir a terra. Agora eu tô animado, vamos lá, vamos repartir a terra. Qual vai ser a minha parte? Ou seja, o Senhor dá ordem para que Moisés reparta a terra antes deles chegarem na terra, para que aquele povo se anime e se lembre que Deus não esqueceu da promessa que eu havia feito. A promessa de que daria aquela terra àquela geração. Bom, vamos ver o que mais a revista vai falar aqui no subtópico de número 3. A revista vai falar assim: sabemos que as pessoas só vão até onde a visão delas alcança. Assim, o Senhor estava internalizando naquela nova geração o sentimento de luta e conquista, mostrando sobretudo que eles eram mais que vencedores, pois havia a garantia em Deus de que tudo fluiria bem, tanto que o Altíssimo instruiu em como dividir a herança da terra prometida. Deus é demais, né? Tópico de número 2: a importância das leis. No tópico de número 1, falamos sobre a importância das pessoas. E agora, no tópico de número 2, falaremos sobre a importância das leis. Mas uma coisa que cabe destacar aqui é que não adianta haver leis se não houver pessoas. Ou seja, a lei só passa a existir quando há pessoas para cumprirem. No caso contrário, não há lei. Ok? Subtópico de número 1. Lei acerca da divisão da terra. Isso está relatado em Números, capítulo 26, do versículo 52 ao 65. Para maior aprofundamento nisso que estamos falando, você pode ler a Bíblia e consultar, ok? Ou até mesmo fazer a leitura dessa passagem em classe. Ajuda bastante. Vamos ver o que fala aqui o subtópico de número 1. Vai falar aqui no subtópico de número 1 que o povo que foi criado no deserto, eles precisavam de regras e normas. Por quê? Porque eles eram um povo que deveria ser separado. Eles não deveriam seguir os costumes das nações que estavam ao seu redor. Por isso Deus faz um conjunto de regras e um conjunto de normas específicos para aquele povo, para o povo de Israel. Então eles deveriam seguir aquilo que Deus tinha dado para eles, as regras e as normas. Por quê? Porque eles não poderiam seguir as normas, as regras das outras nações ao seu redor. Eles eram um povo diferente, um povo separado. E qual o objetivo das regras e das normas que Deus estabeleceu para aquele povo? Fazer com que aquele povo seja uma nação separada. Mas não somente isso, estabelecer uma forma deles se comportarem, uma forma deles agirem. E com certeza, pelo fato das regras e das normas ter sido escritas por Deus, ter sido dadas por Deus, serão normas abençoadas. E não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Deus, é um Deus justo. As regras e normas das nações vizinhas
e também do Egito eram regras e normas injustas. Mas quando falamos de um Deus justo, com certeza ele vai dar uma regra, vai dar uma norma para o seu povo que seja justa. E dentre essas normas, essas regras, Deus deu a lei acerca da divisão das terras. Mas por que Deus dá a ordem para dividir as terras e ainda formula uma lei para a divisão das terras? Por quê? Porque Deus conhecia aquele povo a tal ponto de saber que poderia haver brigas e também discórdias na partilha das terras. Então, nosso Deus, que é justo, fez uma lei justa para que aquele povo repartisse a terra justamente, para que um não ficasse mais com que o outro, para um ficar sem e o outro ficar com muito. Todos iriam ter uma parte, todos iriam ter a terra, mas conforme a lei de Deus você ia receber. Então, nós estamos falando aqui da lei acerca da divisão da terra. Deus estabelece como dividir a terra, ok? Subtópico de número 2, lei para proteger os relacionamentos. Deus estabeleceu essas leis acerca dos relacionamentos, e não somente acerca dos relacionamentos, mas também acerca dos votos. Relacionamento e votos. Qual o objetivo de Deus ao estabelecer essa lei? Evitar que os votos feitos afetassem o relacionamento. E aí, dentro dessa lei, nós vemos que tipos de relacionamento essa lei vai tratar. Vai tratar do relacionamento entre marido e mulher e entre pai e filha. E nisso tudo está envolvido os votos. Então, nós temos o primeiro exemplo, que é o exemplo do relacionamento entre marido e mulher. Está registrado lá em Números, capítulo 30, do versículo 6 ao versículo 8. Então, se a mulher se casasse e ela tinha alguns votos, se o marido dela ficar calado, ele se obrigou a esses votos. Porém, ele deve observar ela para que ela cumpra esses votos. Agora, se o marido desaprovar os votos desta mulher, o Senhor irá perdoar. Porque quando falamos de voto, vai ter até o versículo de número 2 que vai falar assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Então Deus estabelece uma lei acerca dos votos, e no exemplo aqui que eu dei, está em Números capítulo 30, do versículo 6 ao versículo 8, vai falar do voto no relacionamento, marido e mulher. Então aquela mulher fez um voto, se o marido se calar e ouvir, os votos dela serão válidos. Agora, se esse marido desaprovar o voto que ela fez, o Senhor vai perdoar ela. Agora temos também um exemplo no relacionamento entre pai e filha, que está em Números capítulo 30, versículo 3 ao versículo 5, que vai falar dos votos, o relacionamento entre pai e filha. Então a filha vai lá e faz um voto. Se o seu pai se calar e observar ela, ele está de acordo com esse voto. Agora, se ele se desagradar desses votos, o voto que ela fez para com o Senhor vai ser perdoado, porque o seu pai se desagradou. E, como o versículo 2 bem fala, segundo tudo que prometeu, fará. Ou seja, fez um voto com o Senhor, cumpra até o fim. Então, Deus faz uma lei concernente, uma lei para tratar disso, para tratar de votos. E qual o objetivo de tudo isso? Qual o objetivo da lei para proteger os relacionamentos? Justamente isso, proteger os relacionamentos, evitar conflitos familiares, conflitos entre pai e filha, entre marido e mulher, e assim vai. Boa parte do capítulo 30 de Números vai falar sobre votos. Mas algo que deveríamos destacar acerca do voto é que, uma vez feito, a pessoa que fez não deve voltar atrás, deve cumprir até o fim. Subtópico de número 3, lei a respeito da divisão da presa. Nessa altura já estamos em Números capítulo 31, do versículo 25 ao 47. Aqui no subtópico de número 3, vai falar que Deus estabeleceu também uma lei acerca da presa. E quando falamos de presa, falamos de espólios de guerra, ou seja, os famosos despojos.
Então, os israelitas iam lá, atacavam um reino, e aquele reino era cheio de riquezas. Então, eles deveriam pegar toda a riqueza, levar para o arraial, e Deus, como ele ia ser justo, então ele estabeleceu uma lei para isso também. Porque sabia que poderia haver aquele irmão que quer ficar com mais despojo do que o outro, sendo que todos deveriam ter iguais partes. Então Deus estabelece nessa lei critérios para a divisão dos despojos de guerra. Para a divisão dos despojos, que são os famosos espólios de guerra. E esses espólios de guerra são divididos em duas partes. Como assim dividido em duas partes? No Antigo Testamento, ou seja, aqui para o povo de Israel, era dividido entre guerreiros e toda a congregação. É claro, abençoado que está me assistindo, se você ler a revista, vai falar que esses despojos, esses espólios de guerra, deve ser dividido entre os guerreiros e aqueles que ficaram com as malas. Mas está entre parênteses a referência. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24 e 25. Ou seja, está mais adiante. E é uma lei modificada, porque a lei original, que foi Deus que deu, que é a lei a respeito da divisão da presa, vai falar na Bíblia que esses espojos devem ser divididos entre aqueles hábeis que foram para a guerra, ou seja, os guerreiros, os soldados e toda a congregação. Vamos pegar a base para isso? Abra a vossa Bíblia, Números capítulo 31, versículo 27, que vai falar assim: divide a presa em duas partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, traduzindo, os guerreiros, e a segunda parte para toda a congregação. Ou seja, quando você for abordar esse tema em sala de aula, tome cuidado, porque a revista aqui ela vai falar sobre essas duas partes, guerreiros e os caras que ficou com a bagagem. Mas esse modelo é estabelecido por Davi. É a lei que Deus deu, modificada por Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24 e 25, ok? A lei original que estamos falando aqui é a que está em Números, que a divisão é para os guerreiros e toda a congregação, ok? E vamos ver o que mais vai falar a revista. Uma parte também deveria ser entregue ao Senhor, como oferta. Desta forma, ninguém ficaria com tudo e ninguém ficaria sem nada. Eita! Então, além de dividir em duas partes os despojos entre guerreiros e toda a congregação, os despojos deveriam também ser dados como oferta ao Senhor. E aí, como é que funcionava? E nessa divisão da oferta que deveria ser dada ao Senhor, nós vemos também com maior clareza falando disso na Bíblia. Lá no capítulo 31 de Números, versículo 29, vai falar da oferta voluntária. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta ao Senhor. Aqui está falando daqueles despojos que os guerreiros receberam, o que lhes tocarem, eles iriam dar ao sacerdote Eleazar, para a oferta ao Senhor. Agora, aquela metade que foi dada para a congregação de despojos já funciona de uma forma diferente. Vemos isso no versículo 30, que vai falar assim: mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais que têm a seu cargo, o serviço do tabernáculo do Senhor. Então, para toda a congregação, de cada um ia tomar 50. E isso seria dado aos levitas, que têm um cargo no tabernáculo, servindo ao Senhor. Então, nós vemos que o despojo era dividido em duas partes, para os guerreiros e para toda a congregação. Porém, para toda a congregação era retirado 50 de cada um. E dos guerreiros era quanto eles quisessem dar, ok? Isso tudo nós vemos em Números capítulo 31. Por isso que é importante o apoio da Bíblia nas aulas. É isso que nós vemos
no subtópico de número 3. E olha a pergunta interessante que a revista vai trazer. Sendo Israel um povo santo, poderia aproveitar o ordenamento jurídico de outros povos? Ordenamento jurídico, as leis, as normas. Israel sendo um povo santo, eles poderiam aproveitar essas leis, essas normas? E a resposta é não. Eles não poderiam aproveitar os ordenamentos jurídicos de outros povos, como já mencionei anteriormente. Por quê? Porque o Deus de Israel, sendo um Deus justo, e o povo de Israel, sendo um povo separado, deveria ter uma lei só para eles. E o Deus justo faria uma lei justa para aquele povo, que era o seu povo, seguisse, ok? Tópico de número 3. A importância da adoração. Assim como eu mencionei que sem pessoas não há lei, da mesma forma, sem pessoas não há adoração, porque as pessoas que irão promover a adoração. A adoração a quem? A Deus. Subtópico de número 1. Uma vida bem cuidada. Vai falar aqui na revista que a partir do capítulo de Números 21, o livro narra a história de Israel. O que não falta são conflitos bélicos, cidades com muitas riquezas, com despojos e dentre outras ocasiões, como a ocasião em que eles sentiram sede, em que faltou água para aquele povo e Deus providencia água. E o que nós temos a destacar aqui é que a partir do capítulo de número 21 de Números, nós vemos conflitos bélicos, vemos várias ocasiões que aconteceram com aquele povo de Israel. Faltava água, mas o que nós temos a destacar é que não faltava presença. Presença de quem? Presença de Deus. Muito menos o cuidado divino para aquele povo. O cuidado de Deus para com aquele povo. Uma das feitas que vai citar aqui, no subtópico de número 1, é quando o povo sentiu sede em Ber, que era o local onde tinha um poço. E aquele povo está com sede. E aí Deus dá a ideia para que aquele povo cante falando ao poço, para que o poço brote água. E para cantar eles deveriam estar unidos. Então o povo de Israel vai lá, se une, começa todo mundo cantar, fazendo o que Deus manda, ou seja, obedecendo e cantando, falando para aquele poço. Ó, poço, brota água. Um exemplo. E aí o poço brotou água. Foi uma providência divina. Deus proveu água de um poço seco, um poço que não havia água. E o detalhe referente à água é que não era um copo, 2 copos, não, era muita água, água em abundância para milhões de pessoas, ou seja, um baita milagre. Fazer um poço que não tem mais água, brota água, e como se não bastasse fazer ele brotar água, brotar muita água. É só coisa que Deus faz mesmo, só Deus para fazer isso. E a revista vai falar que nunca faltou presença divina, nunca faltou milagre. E nós, da classe dos jovens, já estudamos há um tempo atrás sobre milagres. E qual o objetivo do milagre? O objetivo do milagre é socorrer o aflito, ou seja, socorrer aquele que precisa, realmente precisa. Então, quando Deus manifesta um milagre na vida de uma pessoa, é porque aquela pessoa não somente está aflita, mas ela realmente precisa daquele milagre. Ok? Então faltou um milagre também. Vamos ver o que mais a revista vai falar. Deus provê as necessidades daqueles que o servem e o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus é muito lindo. Vamos agora para o subtópico de número 2. O dever de um povo agradecido. Aqui no subtópico de número 2, a revista vai trazer a memória, usando o texto de Números, capítulo 28 e capítulo 29, que Deus ensina o povo a adorar, ou melhor, Deus revela que o povo não deveria descuidar da adoração. E qual o nome do subtópico? O dever de um povo agradecido. E o que um povo agradecido faz?
adora. Então Deus traz ali a memória deles de que eles não deveriam descuidar da adoração. E Deus mostra que através das ofertas eles poderiam adorar. Quando falamos de oferta, no Antigo Testamento já existia esse conceito de que quando você for ofertar algo, independente de ser comida, de ser despojo de guerra, de ser animal, deve haver a primazia. Você deve dar, se for frutos, os primeiros frutos, os melhores frutos. Falamos de primazia, mas não é somente dar o primeiro. Dar o primeiro e dar o de melhor para o Senhor. Então o povo de Israel, eles deveriam aprender a adorar ao Senhor. Era o dever de um povo agradecido. Como agradecer toda vez que eles ganhavam no despojo de guerra? Ofertando. Então a forma que eles agradeciam ao Senhor era ofertando o que eles recebiam. Ofertando ao Senhor. Vamos ver o que mais a revista vai falar. A gratidão ao Senhor seria revelada mediante as ofertas. Olha só, falamos aqui da divisão dos despojos, que da congregação cada um deveria dar 50 e dos guerreiros era voluntário. Da congregação já tem uma quantia determinada, então não vamos usar esse exemplo. Mas dos guerreiros era voluntário. Então pensa, você foi pra guerra, derrotou um exército inimigo, vocês nem tinham capacidade de derrotar aquele exército. Se não fosse Deus entregar aquele exército na sua mão, você não derrotaria. E aí você vai, invade a cidade, ganha uma parte dos despojos, e como você é um guerreiro muito agradecido, e como a revista fala, a gratidão seria revelada mediante as ofertas, então se você der muita oferta, você está mostrando que é um guerreiro agradecido. Agora, se você não estiver sendo agradecido, você ganhou um exemplo, mil em prata, 1000 em ouro e despojos da guerra. Aí você pega e dá uma moedinha pro Senhor. Misericórdia, viu? Não dá. Então Deus, além de ver a gratidão deles ao ofertar, porque a oferta mostraria que eles eram gratos, Deus estava também testando eles. Deus deveria pensar, não sei, quem sou eu para pensar sobre a mente de Deus, mas acredito que uma das coisas que Deus queria saber ali, Deus queria fazer era testar a gratidão deles. Deve ter até pensado, vamos nessa guerra deixar que eles peguem mais despojos, para ver como é que ele vai se sair. Se ele vai ofertar a mesma quantia que ele ofertou quando ele tinha menos, ou se ele vai ofertar mais porque ele recebeu mais. Ou seja, vai mostrar que foi grato recebendo mais e vai ofertar mais. Era um teste também que Deus promoveu para aquele povo. Vamos ver o que mais a revista vai falar. A especificação de algumas regras para o recebimento das ofertas na presença do Senhor demonstrava que os hebreus não podiam fazer o que bem quisessem. As regras eram de Deus e isso deveria ser cumprido. E caso não fosse cumprido, alguns danos terríveis poderiam acontecer aos adoradores. Ou seja, Deus estabeleceu as regras para ofertar. Não era para ofertar de qualquer jeito. Tinha regras. Então, se você não ser agradecido e queria ofertar, oferta, mas conforme as regras que Deus estabeleceu. E aqui estamos falando do Antigo Testamento, né? Mas agora, nós, dos dias de hoje, estamos numa nova aliança. Mas essa nova aliança em que nos encontramos, ela é permissiva? Ela admite a permissividade concernente às ofertas? Lógico que não. Me entenda. Eu estou falando no ofertar, no ganhar e não ser ganancioso, pegar tudo para você. Sabendo que Deus te deu, você não vai dar um realzinho? Não vai dar um pouquinho da oferta que seja para Deus? Coisa feia, né? E nós temos, inclusive, no Novo Testamento, um exemplo de pessoas que foram gananciosas. O exemplo de quem? Ananias e Safira. Vai falar aqui na revista que eles servem como exemplo disso, a fim de que se entenda o que pode acontecer
com alguém que desobedece voluntariamente dentro de uma ambiência litúrgica, cultural, divina, da cultura de Deus, uma cultura que Deus estabeleceu. Tá falando aqui concernente às ofertas. Se você não conhece a passagem ainda de Ananias e Zafira, peço que você dê uma passadinha lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, ok? Lá irá falar de forma bem clara, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3, um Deus que merece ser adorado. Vai falar aqui no subtópico de número 3 que a vida deve ser um culto contínuo. Culto já sabemos o que é, mas o que significa a palavra contínuo? A palavra contínuo significa em que há continuidade, em que não haja interrupção. Ou seja, a nossa vida deve ser um culto ao Senhor, em que há continuidade. Então, durante o meu dia, há 24 horas. Eu começo de manhãzinha, ofereço um culto a Deus. Beleza, vou trabalhar, vou para a escola, para a faculdade. À noite, eu ofereço outro culto a Deus. Mas aqui está falando que a vida deve ser um culto contínuo, em que há continuidade. Não o dia deve ser um culto contínuo. Ou seja, se meu dia eu conseguir fazer isso, cultuar Deus um pouquinho de manhã, cultuar um pouco de noite, como deve ser um culto contínuo, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Todo dia. Ou melhor, não iremos nos apegar tanto ao todo dia, mas no simples fato de haver continuidade, de ser contínuo. Ou seja, durante a nossa vida, um exemplo, 40 anos de vida, você pode adorar o Senhor. A sua vida deve ser um culto ao Senhor. Então você começa seu culto hoje, semana que vem continua esse culto, mês que vem você continua esse culto, ano que vem você continua esse culto, a todos os dias, até o Senhor voltar ou até Deus te recolher. Mas o importante é que esse culto não cesse, que esse culto seja contínuo. Se esse culto for contínuo, vai ter uma continuidade. E o que não pode ocorrer na vida do cristão é a falta de continuidade. Isso não pode ocorrer. Mas o que deve permanecer em nossas vidas, no que fizermos, ainda mais referente ao culto, é continuidade. Nós, cristãos, devemos ser contínuos. Ou seja, oferecer, continuar oferecendo, cultuar a Deus, continuar cultuando, orar, continuar orando, vigiar, continuar vigiando, ser contínuo, ok? E o que nós extraímos disso tudo é não parar. Traduzindo, é isso, não parar. Oferece um culto hoje, amanhã oferece outro. O importante é não parar de oferecer um culto. E aqui está falando da vida. Não parar de oferecer a sua vida como culto a Deus. Qual o objetivo de Deus ao fazer isso? Era fazer com que o povo adorasse. Era fazer com que Israel adorasse. Então Israel, tendo a vida deles como um culto contínuo, eles deveriam oferecer algo nesse culto. E esse algo era o quê? A adoração. O objetivo de Deus ali era trazer para Israel adoração, trazer os olhos deles para a adoração, fazer com que eles adorassem. Vamos ver o que mais a revista fala. Números 28 começa com uma grave advertência de Deus. Da ordem aos filhos de Israel disse-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer ao seu tempo determinado. Deus demonstrou o cumprimento da aliança com o seu povo. Todavia, agora o Senhor estava deixando claro que as falhas da jornada no deserto não deveriam se repetir. E a adoração dos hebreus na terra prometida deveria se transformar num estilo de vida. Olha que interessante. Deus fala que as falhas não deveriam acontecer mais. Deus fala isso para a nova geração. O que eu quero destacar nisso é que Deus vai falar que não quer mais falhas. E que aquele povo deveria adorar. Quando eles entrassem na terra prometida, a adoração deles deveriam se tornar um estilo de vida.
E qual a diferença da nova geração para a velha geração? É que a velha geração passava o tempo murmurando, passava o tempo se rebelando contra Deus, passava o tempo se ocupando com coisas fúteis que não levavam eles a ponto nenhum. E eram coisas tão fúteis que levaram eles para a ruína. Eles morreram no deserto. E quanto mais eles pensavam em murmurar, quanto mais eles pensavam em voltar para o Egito, não tinha espaço na mente deles para pensar em adoração, para pensar que o Deus deles era grande. Não tinha espaço. Agora a nova geração é um povo que foi bem sucedido, porque passou por as experiências que seus pais passaram, aprenderam rapidamente e obtiveram êxito nessas experiências. E quando eles obtiveram êxito nessas experiências, eles não murmuravam mais. A murmuração tinha saído de suas mentes. O voltar para o Egito tinha saído de suas mentes. E quando isso tudo saiu da mente da nova geração, eles então podem colocar algo novo em suas mentes. Que algo novo é esse? A adoração. E essa é a diferença da velha geração para a nova geração. A velha geração ocupava o seu pensamento com coisas banais. A nova geração tiveram um salto de fé, começaram bem com Deus e iriam terminar bem com Deus. Só dependeria deles fazer com que a adoração fosse estilo de vida, fosse todos os dias, fosse uma adoração contínua. E isso, essa foi a lição de número 10, que vai falar acerca dos cuidados e deveres da nova geração. Vamos agora para a conclusão. A partir da morte dos últimos representantes da antiga geração, o novo grupo de israelitas que conquistaria a terra dos cananeus precisava entender alguns princípios acerca da vontade de Deus. Por isso, o Senhor determinou um novo censo, estabeleceu leis e fez um apelo incisivo sobre a necessidade de que Israel adorasse ao Senhor voluntariamente, de todo o coração. A conquista de Canaã exigiria muitos esforços dos israelitas. E dentre esses esforços podemos destacar a adoração. Ok? Essa foi a lição de número 10. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Se você gostou dessa aula, se você assistiu essa aula até o final, ou se não assistiu até o final, ou só assistiu um pouco, independente, se essa aula foi bênção na sua vida, deixe o like. Se as aulas que eu estou postando aqui têm te ajudado também, deixe o like. Compartilha com algum amigo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso, gente. Até mais. Até a lição de número 11. E Deus abençoe vocês.